Outro dia, eu achei engraçado uma senhora que me disse assim: padre, eu sofro um problema de consciência. E eu digo: por que, minha filha? E ela diz assim: olha, a gente pode ou não pode pedir a Deus as coisas? Nós escutamos algumas pregações que dizem assim: olha, você só fica pedindo a Deus, e na verdade você teria que agradecer a Deus, só fica pedindo. Onde já se viu isso? Mas por outro lado, nós escutamos outras pregações, e as pessoas falam assim: se a sua vida está com problema, então peça a Deus. E ela diz assim para mim assim: e agora? Eu peço ou não peço? E realmente esse é um problema nosso. Efetivamente Jesus está dizendo, e não só nessa passagem, por várias vezes, Jesus diz que nós precisamos fazer orações de pedido, pedir. E ele não só diz que temos que pedir, como ser insistentes. Porque mesmo que ele não queira conceder, que o Pai não queira conceder, ele vai se incomodar com você. Mesmo que ele não te dê o pão, mas ele vai se incomodar e vai fazer alguma coisa por você. O problema não é se nós pedimos ou se nós deixamos de pedir. Você pode pedir o que você quiser a Deus, filha. Você pode pedir tudo o que você quiser a Deus. Isso é respaldado pelas Sagradas Escrituras. É o próprio Cristo quem disse que nós podemos pedir o que quiser a Deus. Nós não devemos ter medo de pedir nada. Eu admiro algumas espiritualidades, por exemplo a de Padre Pio. Padre Pio, ele disse certa vez assim, que ele se comprometeu que para ele não ia pedir nada. E que bonito isso. Eu também almejo uma hora chegar num momento em que eu diga assim: olha, não vou pedir nada para mim, só para os outros. E ele fazia isso. No leito de morte o pai dele falou assim: pede para Deus me curar. E ele disse para o pai dele assim: pai, eu tenho um compromisso com Deus, de não pedir nada para mim, só pedir pelos outros. E pedir para o Senhor é pedir para mim, porque eu amo o Senhor. Por isso eu vou deixar Deus fazer a vontade dEle. Eu também quero chegar nessa maturidade, e tomara que você chegue a isso também. E isso é muito bonito. Mas é um compromisso de espiritualidade que alguém aprendeu na oração, o compromisso de Padre Pio. Isso significa o seguinte: que quando nós ouvimos as pregações que se dizem que nós devemos tomar cuidado com pedir a Deus, é justamente aquele ato de que nós pedimos por pedir. Ou seja, é isso que São Paulo fala na leitura aos Gálatas hoje. Você faz isso porque ama ou você faz pela lei? O problema é quando nós entramos num tipo de oração que só pedimos e mais nada. A oração, ela é um processo, ela é um relacionamento de amizade com Deus. Então existem pessoas que vão, pedem, alcança a graça, e o pior, ele vem aqui no Instituto Menino de São Judas Tadeu, porque alguém disse que tinha um padre aqui, Padre Gregório, que tem fama de santidade e concedia dom de visões e concede as graças. Então eu vou lá. Vem aqui, pede, e aí não acontece. Aí ele fala assim: não é lá. Tem um padre das mãos santas ungida lá do outro lado de São Paulo, eu vou lá pedir. E aí a pessoa vai. Aí ela se cansa da igreja católica, porque ela pede e nada acontece. Aí ela fala assim: alguém me disse que lá no Espiritismo existem uns espíritos que diz pra gente que a gente tem que fazer, então eu vou lá tomar um passe. Alguém me disse que tem uma mulher lá não sei na onde, que ela ora e vê a vida da pessoa, e eu preciso disso aqui para receber. Isso não é oração autêntica. A oração autêntica é quando eu peço, e eu posso fazer oração de pedido não só, posso fazer oração de adoração, de louvor, de agradecimento. A oração autêntica é quando eu peço, e aí é o primeiro passo da oração. Eu peço a Deus aquilo que eu quero, mas de repente não me aconteceu da maneira como eu queria, ou então Deus não me atendeu, e aí a oração continua. Por quê? E aí eu entro no processo de oração. É essa capacidade de me voltar para Deus
e conseguir compreender a vontade de Deus para a minha vida, de entender por que dentro dos planos de Deus não estava em aceitar esse meu pedido. E isso é uma maturidade na oração. E aí o processo de oração ele é continuado, ele acontece na vida. Aí eu estou rezando e orando de verdade. E mesmo quando eu peço e as coisas são realizadas na minha vida porque eu bati, porque eu busquei, porque eu procurei, como diz o Evangelho. Então mesmo quando eu peça dessa maneira e eu alcance graças, como eu já alcancei tantas na minha vida, e você com certeza também, aí também é um primeiro passo da oração. O que Deus quer com isso? Então a minha capacidade de entender o porquê que Deus concedeu isso na minha vida. E aí eu entro no processo de oração. E mesmo quando eu vou pedir, faz parte do rezar saber se é sensato o pedido que eu estou fazendo a Deus. Porque de repente eu vou pedir a morte de alguém que eu não gosto. Olha só se isso tem cabimento. E isso não está dentro dos planos de Deus. E a palavra de Deus nos revela que não está dentro dos planos de Deus pedir a morte de alguém. E claro que o padre está exagerando, mas outros tantos pedidos que nós fazemos e que nós não passamos por uma sensatez, não colocamos num processo de sensatez e não oramos de verdade. Então fazemos só pela lei e não pelo amor. E aí nunca é oração. Então a oração de pedido é uma oração, padre? A oração de pedido é uma oração. E nós devemos pedir tudo que nós quisermos a Deus e está ali na palavra de Deus. Mas se eu peço só por pedir e não consigo entrar dentro do processo da mesma oração que eu fiz, então ela não é oração, ela deixa de ser oração. E é somente quando eu entro nesse processo é que eu vou alcançar uma espiritualidade, uma maturidade como a de Padre Pio, de um dia chegar assim: não, agora eu já não preciso mais pedir nada, agora eu só quero mesmo é agradecer a Deus, agora eu só quero mesmo fazer parte desse amor de Deus, e o que Ele mandar para mim, pronto. Porque no final das contas, dizia aquela senhora, quando eu expliquei tudo para ela, aquela senhora que eu disse no começo da missa, quando eu expliquei tudo para ela, ela falou para mim assim: é verdade, né, padre? Afinal das contas, Deus sabe de tudo que a gente precisa. E esse é o bonito da oração, porque Ele já sabe o que você precisa. E por que eu tenho que pedir, padre, se eu já sei se Deus já sabe o que eu preciso? Esse é o bonito da oração. A oração é o lugar aonde eu posso pedir, aonde eu posso conversar com Deus aquilo que não tem sentido racional para os seres humanos, aquilo que parece não ter sentido nenhum, que talvez se eu disser para alguém, a pessoa vai falar assim: ih, coitado, tá louco. E com Deus não, Ele não vai me julgar e me condenar. E aí dentro desse processo de oração eu vou entender o que é a vontade de Deus para a minha vida, o que é a minha missão, o que é que eu preciso realizar na minha vida. Então eu entro dentro desse processo de oração. É isso que Jesus está dizendo. Quando você, naquele momento inoportuno, à meia-noite, precisar de algo, você pode recorrer a Deus. Só que você não pode se esquecer que nesse recorrer a Deus, pode ser que o pai já esteja deitado com seus filhos e não queira abrir a porta. Isso é uma maturidade na oração. E aí eu preciso entender por que o pai não quer abrir a porta naquele momento. Por que não? E aqui continua a oração. E que Ele não está te castigando, e que por isso Ele não está querendo o seu mal, e que Ele somente, como Criador da humanidade, desse mundo, do presente, do passado e do futuro, Ele sabe o que é melhor para você em cada momento, e que cada coisa tem o seu tempo. Porque quando você olha para frente no futuro, você não consegue dizer o que será, mas Ele consegue dizer o que será. Por isso se coloque e se abandone na graça de Deus e na sua oração de amigo de Deus. Num instante de silêncio, peça a Deus a graça de ter uma oração assim, madura,
Que você abandone os costumes errados de usar Deus como um caixa eletrônico, que você vai lá no momento que necessita e retira o que precisa. Que o seu relacionamento com Deus cresça na oração e que você saiba entender que Deus está contigo, mesmo quando não faz como você quer, mas como Ele quer. Ele sempre está conosco.